Salve, rapaziada! Olha quem chegou aqui de novo, mais um episódio do Comet Cast. E hoje eu tenho aqui do meu lado o Wagner, diretor da Comet, e hoje especialmente o Nilman, nosso responsável pelo departamento de marketing, e o Kleber, que é o nosso regional Riacho Grande. Tamo aí. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Eu que agradeço. Hoje a gente teve um dia corrido no escritório. E estamos aqui à noite também no segundo turno. Tamo Dupla aí. jornada. Mas tá todo mundo feliz, alimentado. Com certeza. Todo mundo tomou aguinha. Pra molhar as palavras. Para molhar as palavras. Hoje a gente vai falar bastante sobre a Comet. Hoje a gente tem aqui assuntos como o marketing da Comet, como é a nossa gravação de conteúdo, como é a gestão de tudo isso, uso da IA, e nós vamos falar com o Kleber sobre como é ser um regional da Comet. Bora. O que você tem hoje de diferencial aqui para falar sobre a Comet, como era antes e como é tudo depois da Comet? E eu vou começar com você, Kleber. Fala pra gente um pouquinho. Vamos lá. Antes da Comet, o que você fazia? Como é a sua história? Qual é a sua história até você chegar na proteção veicular? E depois vamos pular um pouquinho e chegar na sua história até o momento que você conheceu a Comet. Fala pra gente um pouquinho. Vamos lá. Bom, gente, tamo aí, né? Mais um episódio. E é difícil falar assim, né? De contar a história. Por mais que a história é nossa, mas contar ela de uma forma, né? Que fica aqui no tempo curto, né? Dentro do. Estar no podcast fica estar nervoso, no né? podcast. Então é bem difícil. Mas é a nossa história, né? Então não tem como inventar, não tem como falar outra coisa a não ser aquilo que a gente já viveu. E falando de uma forma profissional, bom, sou pai, sou filho, né? Eu sou marido, sou consultor da Comet, né? Líder na igreja. Líder na igreja, tantos trabalhos aí, mas hoje aqui falando como regional da Comet, né? Que não cheguei somente como regional, mas começamos ali da primeira plaquinha, né, Zinho? Exatamente. Mas já fiz tanta coisa, Zinho. Antes da proteção, você fazia o quê? Olha, já fui empacotador, já vendi picolé na rua, já fui repositor, já fui motorista, já fui um monte de coisa, né? Mas hoje eu me falo que eu me encontrei foi nas vendas, né? As vendas, ela mudou a minha história. Então eu acredito que para quem está começando, para quem está querendo se desenvolver na área de proteção veicular, eu acredito que as vendas vai ser o melhor caminho aí. Por mais que eu tenha o Nilma aqui, que é do marketing, né? Mas eu tenho Como certeza. que foi para você, quando você conheceu a proteção veicular? Como que foi? Olha, foi Aquela sua primeira venda, exatamente para aquele cara que tá começando mesmo. boa. Eu lembro que quando eu comecei de uma maneira que eu era o associado. Começa daí. Eu era motorista de aplicativo, né? E quando eu tinha um carrinho chinês, né? E agora pensa, motorista de aplicativo, morando numa área que não era legal. E ainda tem um carro chinês, como é que o preço do seguro ia ficar? E lembrando que não é Lá o pra carro cima. chinês de hoje, né? Que hoje o chinês está valorizado, Isso, né? exatamente, é um carro chinês de 2012. Então, quer dizer, era aquele, né, porque o Faustão fazia propaganda lá no programa dele. Mas era caro, né? Quando eu fui fazer ali na Bradesco, por exemplo, eu tenho ali, até uns tempos atrás eu tinha esses dados, né? Eu tinha foto. E eu lembro que era coisa assim, questão de 4, 5 mil reais na época, né? Falei, impossível, né? Começando na proteção veicular, como motorista de aplicativo, ainda nem sabia direito, mas eu precisava proteger o carro ali de alguma maneira, né? E aí eu lembro que na igreja eu conheci um rapaz que ele já fazia proteção veicular, né? Eu chamei ele, falei, ó, eu tô fazendo aplicativo, eu preciso colocar alguma proteção, algum seguro, alguma coisa. Me explica aí como funciona. Aí ele me explicou tudo, eu achei interessante, ficou bem barato, né? Na época eu pagava R$ 111 e aquilo eu achava incrível. Aí quando eu tive a primeira experiência de pedir um guincho, veio rápido, né? Então eu tive uma experiência boa, como associado, né? E aí com isso, o que a gente faz quando o produto funciona? A gente começa a indicar, né? E aí eu comecei a indicar, aí o pessoal perguntava mesmo no carro, né? Porque era um carro diferente, né?
Era bem completinho, básico, mas básico que eu digo assim, é um valor acessível, mas era bem completinho. E aí o pessoal falava, nossa, cara, deve ser difícil achar peça e tal. E seguro? É barato? Eu falei, não é. É caro, né? É caro, é muito caro. Só que eu pago barato. Aí a pessoa, ué, como é que é isso? Aí eu explicava, ó, é a proteção veicular. E como eu sempre fui uma pessoa que sempre gosta de ver detalhes, aí eu sempre perguntei, né, para a pessoa que me indicou, meu consultor na época, e eu sempre fazia muita pergunta. E nisso eu explicava para as pessoas. Eu tava vendendo sem saber. Ela falou, ó, passa o contato dessa pessoa aí. Aí passou o contato da pessoa, né, e a primeira vez ele chegou para mim e falou assim, ó, toma aqui R$ 50 pela indicação. Falei, opa, já é a lavagem do carro, né? As 2 lavagens da semana aqui já tá garantida. Aí nessa de indicar, eu falei, bom, toda vez que tiver, eu vou ser mais intencional nisso daí. E aí eu fui fazendo dessa maneira, fui indicando. Chegou um momento que eu já tava pagando parcela do carro, né, com o dinheiro da indicação. Até que me despertou, né? Falei assim, caramba, se ele tá me pagando isso, quanto que será que ele tá ganhando? Curiosidade, fui perguntar. Aí eu vim descobrir o mundo da proteção veicular. Como funciona o plano de carreira dentro das empresas de proteção veicular. Eu comecei numa grande empresa lá, ele me chamou para uma APN, né, que é uma apresentação de negócio, lá em Guarulhos. E aí eu fui para lá, conheci a proteção veicular, fui numa APN, mas também era uma premiação também, né, ao mesmo tempo, e eu achei aquilo incrível. Um ambiente legal, bacana, todo mundo se cumprimentando, todo mundo se conhecia, sabe? Era uma esfera, assim, um ambiente bem legal. E aquilo me empolgou bastante, né? Vendo as pessoas chegando de carro, uns carros bacana, bem vestidos e tal. E o pessoal da alta liderança, né? Vindo trocar ideia mesmo, assim, conversar com a gente. E eu achei aquilo interessante. Eu falei, eu acho que dá pra gente seguir nisso daí. Eu tinha muito medo, né? Porque aquele negócio de pirâmide, né? O pessoal vinha com aquelas ideias. Eu achava que era multinível. Eu achava que era multinível também. Eu até nem conhecia o multinível direito, né? Mas eu pensava que era daquela maneira. Aí eu fiquei um pouquinho assim, meio com o pé atrás, mas explicando, né, que não é um multinível, proteção veicular, pelo que eu conheço aí no mercado, nenhuma, acho que trabalha, se tiver uma ou outra aí que trabalha nesse formato, mas a grande maioria é um meio de negócio fantástico, né? Trabalhar. Eu acho que quem está nos ouvindo aí pode comprovar isso, quem já trabalha com proteção veicular sabe que é um meio de você ganhar muito dinheiro, né? Então, comecei ali, a primeira venda, né, que o Wagner me perguntou aqui, foi bem interessante, porque a minha primeira venda foi estratégica. O meu consultor na época, né, ele falava assim, ó, como você tá na rua, é motorista de aplicativo, eu vou pedir para você fazer umas vistorias para mim. Naquela época, lá em 2017, 2018, a gente não tinha a tecnologia que era hoje, né? Então a gente precisava ir até o associado, ir lá fazer a vistoria, não tinha aplicativo, não tinha nada. Então a gente tirava as fotos, mandava por e-mail. Então o contrato também era físico, tinha que coletar ali a assinatura da pessoa, levar o contrato, até esse contrato chegar na associação, até chegar numa sede, demorava bastante, né? Então a gente ia até lá. E aí teve um belo dia que ele me pediu para fazer uma vistoria numa região aqui em São Paulo, né? E eu fui, tava próximo também. E aí eu falei, ó, já vou te pagar X valor, né? Na época R$ 50 também, mas faz o seguinte, vê se tem ali, fica esperto. Às vezes tem um vizinho, tem um irmão, tem algum parente próximo ali, aí você já pode desenvolver e começar já. E foi o que aconteceu. Fiz ali, lembro como hoje, um Celta. Fui lá, fiz, né, a proteção num Fox, aí tinha um Celta do lado, era do parente ali da pessoa, né, do associado. Oi, esse carro aí, tem também? Não, não tem não. Ah, ué, então aproveita, eu tô aqui, ó, vamos colocar, já faço uma cotação rápida aqui pra você, a gente já tinha, como já tinha os valores, né, era fixo ali, já tinha uma tabelinha, já Tá era, no era tudo, papel ainda, né? era do papel, e tudo decorado já, né? Não, isso aqui, quanto tá valendo de tabela esse carro seu? Ah, então uns 20 mil aqui, 25 mil. Ah, então você vai pagar X valor. Sério? Opa, bacana. Pera aí que eu vou ligar pra pessoa aqui. Ligou? Não, pode fazer. Aí naquela época lá, a adesão na empresa que eu tava antes, né? Era uma adesão. Tinha até uma máxima na época que quem conseguisse fazer adesão maior, né? Era o cara, né? E aí eu lembro que eu peguei ali naquela adesão ali, peguei R$ 400. Mais os R$ 50 que eu tinha ainda lá fazer.
Aí eu falei, caramba, peguei o dinheiro e tal. Aí ele falou, ó, tem mais uma pra fazer, você quer fazer? Eu falei, opa, agora, já ganhei o dia, né? Como motorista de aplicativo, 12 horas trabalhando. 12 horas era o dia mínimo. Naquela época não tinha a trava do aplicativo, né, de 12 horas. Era 16 horas, 14 horas, era o normal da gente lá, né? E eu falei, caramba, o dinheiro que eu faço no dia, quando faço num dia, eu fiz aqui em meia hora, cara. Aí pronto, aquilo ali virou minha chave. Falei, não, é isso aí. Aí fui onde eu consegui fazer essa primeira venda, fui na outra. Quando chegou na outra, mesma coisa, R$ 350. Fiz a vistoria de um, mais o carro do vizinho. O cara tava ali como curioso, né? Ah, tá Sim. vindo o cara aí e tal, não sei o quê. Ó, esse aqui é meu vizinho, me apresentou ali. Ele queria saber como é que funciona aí. Ele tem um dele. Eu falei, agora. Aí eu não acreditei. Aí mais 350. No Ganhou dia, R$ 800 num dia. R$ 800. Então, assim, aquilo ali, quando eu cheguei em casa, e na época eu não tinha Pix, né? Tava iniciando, nem sei, acho que nem tinha Não, Pix na época. 2018 não tinha ainda, não. Eu lembro que foi tudo no dinheiro. Aí eu cheguei assim, né? E o pessoal tinha essa mania de tirar, assim, colocar tudo enfileiradinhos, as notas de 50 e tal, e tirava. Aí com contrato assim assinado e tal, né? O símbolo da empresa no contrato. Aí a gente chegava assim, tirei a foto assim, mas a minha esposa não acreditou. Como assim você fez esse dinheiro? O que você tá fazendo de R$ 800? errado? O que você tá fazendo de errado? O que você fez? Virou criminoso? É. Aí tem a história do outro consultor da Comet, né, o Luiz, né? O outro regional, né? Que o Zinho falou que ele virou até Não, acusaram ele de traficante. traficante lá do bar. É, O próprio pai ficou preocupado, né? o pai dele principalmente. Olha aí. Ele vai ficar bravo agora de Ele ver isso vai aqui. assistir aqui. Não, mas o Ai, menino novo, comprou carrão. Fala, o que esse menino tá fazendo aí, né? Cara, e aquilo ali pra mim foi a máxima, assim, sabe? Aí pronto, aí você vê dinheiro na mão e fala, cara, como assim? Só que aí a gente também percebe que aquilo também não era diário, né? Aí é onde também caiu naquela realidade. Depois pra vender uma terceira vez, aí já demorou um pouquinho, né? Então acho que é importante falar isso também, porque não é só flores, né? Então existe, Tem é que ter trabalho, dedicação, tem que O prospectar o bastante. vendedor ele ouve mais o não do que o sim, né? com certeza. Eu costumo dizer, Nilma, que o não pro vendedor é igual graxa pra mecânico. Se o cara não tiver, ou sangue pra médico. Se o cara não der Não ali, puder não lidar com isso puder, daí. ele não consegue. Então, não pra nós é isso aí. Então, aí eu lembro que foi penoso pra fazer a terceira venda, né? Aí foi bem difícil e tal. Mas aí eu lembro que também foi bem satisfatório. Por quê? Porque ali eu comecei do zero. Aí muita gente pode pensar assim, ah, mas foi com um parente? Não, não foi. Foi com uma pessoa totalmente aleatória, tudo, expliquei do início. O interessante é que o Kleber já começou do zero mais do que uma vez, né? Cara, Reconstruiu, né? reconstruir. Aí saí dessa empresa, né? Na época segui uma galera, um pessoal, aí contaram uma história. Falou, ó, a empresa agora tá ruim e tal, a gente agora vai mudar de empresa. Falei, caramba, como assim? Aí contou no meio do caminho ainda. Eu nem sabia. Inclusive, a gente tá indo lá pra PN lá deles agora. Aí cheguei lá no escritório, o escritório já tava de outra cor, já tava com outras bandeiras. Aí eu falei, caramba, aí como assim, né? E agora? E a gente precisa aprender alguma coisa? Não, é a mesma tabela, a mesma coisa. Ah, então beleza, bora. E isso foi pra uma segunda, isso foi pra uma terceira. Aí quando chegou na quarta, eu falei, epa, eu não quero ir não. Eu tô achando muito esquisito tudo isso, né? E aí eu saí e fui carreira solo. Aí eu utilizei de uma estratégia. E lembrando, nessa primeira empresa que eu passei, é encucado lá, né? Parece que é uma lavagem cerebral o negócio, né? Aqui é a melhor, aqui tem muito É disso, né? uma seita, né? Parece uma seita. Sendo que tem vida após isso, tá? Bom, é importante falar isso aí. Tem vida após isso. Então, Às vezes onde você tá, você pensa que mas não é o melhor lugar. exatamente. E, inclusive, eu conheci pessoas que saíram do mercado, achando assim, ué, peraí, eu tô num lugar que é a melhor. E se aqui eu tive problemas, então as outras não prestam. Então eu vou sair no mercado e vou para outro lugar. Aconteceu de eu conhecer pessoas assim. Até que eu expliquei e falei, ó, não é bem assim, né? Então você tá com a percepção meio deturpada aí. E aí eu fui para outras empresas, aí fui entendendo, né, prestando outro tipo de serviço também, desanimei, saí um período, né?
Tive golpes também, olha aí. Tive golpes, né? Passando por situações aí, não vem ao caso também, mas é importante dizer, né, que não é só flores, né? E aí, quando eu conheci a Comet, foi bem diferente, porque eu já fazia parte de um grupo de WhatsApp, o Zinho também tava lá, né? E aí a gente sempre trocando umas ideias ali, trocando figurinha, né? O Zinho viu assim que eu tinha um conhecimento no mercado, né? Porque a gente sempre tirando dúvidas ali, né? E ele me chamou, né? Falei assim: "Ô, você tá por onde?" "Ah, eu tô em São Bernardo." "Ô, eu também, ué, a gente também tá em São Bernardo." Falei: "Então vou aí no escritório tomar um café." E foi bem num período que eu tava já desanimado, aí eu mesmo utilizei uma estratégia, né? Ah, caminhão eu coloco numa empresa, nessa aqui que é muito boa, carro leve eu coloco essa, moto eu coloco em outra, e assim eu vou seguindo. Aí eu tive sempre muita capacidade assim para caminhão, né? Capacidade, ó, facilidade para caminhão. Então esse público eu me conectei bem legal com esse pessoal aí. E é onde eu conseguia, né, trazer um dinheiro para casa também, foi bem bacana. Aí quando eu cheguei na Comet, né, aí contei a minha história, né, Na pro época a Zinho e pro Comet não Wagner. pegava caminhão ainda, né? Nem pegava, é verdade. Bem lembrado. E a Comet era só um escritório, Nilma. Era só um escritório ali de 30 metros quadrados, acho que nem 40. isso. 40 metros? 40 metros quadrados. E aí eu lembro ali, aí eu falei da minha história pro Zinho, o Zinho me convidou para acho que uma imersão, né, que a gente foi feita naquele dia, ali uma semana depois. Foi. Aí fui ali, me convidou gratuitamente também e tal. Conheci um pessoal na época, e depois disso a gente conversou, né, ele me fez a proposta, aí eu falei, então, eu lembro como hoje, né, a gente chegando lá e falando assim, primeira pergunta que eu quero fazer para vocês, devido ao mercado que eu tinha, né, sofrido, né, tinha as flores, mas também tinha os espinhos do mercado. E aí a primeira coisa que eu fiz a pergunta para eles, vocês acreditam em Deus? Aí um olhou pro outro e falei, eita, que pergunta é essa, né? Talvez não esperava uma Também pergunta dessa nesse momento, né? não esperava. Aí, cara, eu só faço agora eu só faço negócio com gente que tem princípios. Porque eu quero colocar minha âncora num lugar que é onde eu veja a verdade nas pessoas. Né? Então, hoje a gente vê muita gente querendo lançar âncoras, né, dentro da empresa, mas a outra pessoa só tá enxergando o outro com um cifrão na frente. Né? E na Comet não é assim. Quando eu enxerguei o Zinho, o Nilma e o Wagner, não foi isso. Eu não tive esse olhar deles, né? Eu vi ali um interesse em ajudar. E como sempre foi. Não é demagogia que a gente tá aqui Sim. gravando, mas é real, faz parte da nossa história, né? E eu vi muita verdade neles, eu vi que eles também passaram por dificuldades que eu tinha passado. Então isso é importante a gente deixar claro aqui, que existe sim, né, empresas sérias, existe sim empresas que cumprem com o combinado, né? E a Comet foi o lugar que eu me encontrei para isso. E não fiz migração, não fiz nada, né? Eu tinha uma carteira que eu cuidava na época, né? Me deram também na época toda uma carteira de todo um grupo de pessoas. E eu poderia ter chegado ali, né? E falado assim, não, vou chamar esse pessoal aqui, tô vindo para cá. Mas eu comentei com eles, eu falei assim, cara, eu quero começar do zero aqui. Vocês me dão essa oportunidade de começar um por uma? Do zero mesmo, literalmente. E foi assim que deu, né? 3 anos atrás. Você 3? tocou 3 anos. Quase Foi 3. quase 3. Acho que não, tem mais, não tem? Não, A a Comet Comet tem começou. 3 e pouquinho agora. A Comet tem 3 anos e 4 meses. Ah, então foi Deve isso. tá... Uns 3 Foi em meses. junho. 3 Acho que em anos. junho você completa 3 anos. Junho começa. Você, É isso você mesmo. tocou num ponto, ô 5 de Kleber, junho. você tocou num ponto onde você falou assim que lá no comecinho da Comet, você focou em veículos ali leves para a Comet e nos pesados em outra associação, quando a Comet não fazia, hoje faz veículos pesados, né? Então, isso aí é também para aquele consultor, né? O que a gente sempre teve uma máxima, ó, a gente veste a camisa da nossa família, não era da empresa. Né? Então, assim, hoje Verdade. existem algumas associações que são limitadas também em categorias de veículos. Então, de repente não pega moto, ou pega veículos até 15 anos, né? Ou às vezes não pega, né, o veículo pesado. Então, você vem para a Comet, né? Vamos conversar. Se dê a oportunidade de conhecer um pouco, né? Porque não tem só a sua empresa, não é fechado, né? Existe um universo hoje, né? Sim. Hoje a associação aí tá em regulamentação, né? Que a gente pode falar nisso também.
Então a Comet pode ser uma opção para você vir trabalhar também, né? Então procura aí o consultor da Comet, que você pode ter uma parceria muito forte, né? Então, como que foi nesse ponto de conexão, né? E hoje acontece também você ter esses parceiros que você trouxe de outra empresa? Sim, acontece. Né? Na Comet eu lembro também, Wagner, que é bem importante falar isso daqui, porque em muitos lugares isso é restrito. Eu lembro que eu cheguei pro Zinho e falei assim, Zinho, aqui não aceita caminhão, né? E eu tenho uma carteira de caminhão que o pessoal sempre chama. Eu posso trabalhar daqui, mas vendendo outro? Ele falou, tranquilo, tá tudo certo. Aí onde eu falo pra pessoa, aonde que você tá hoje aí? Será que o pessoal tem uma confiança tão grande no trabalho que eles prometem, né? A tal ponto de falar assim, cara, pode fazer o que você tem, né? O importante é você colocar o dinheiro no seu bolso. E foi isso que aconteceu, né? Eu tava dentro da Comet e fazendo caminhão de outra empresa. Eu fiquei constrangido na época, né? Até que chegou um ponto e falei, chega, agora não faz mais sentido isso, né? Eu acho que nesse ponto que você tocou, eu acho que pra mim, pelo menos que tenho pouco tempo, eu tô em agosto, passo um ano na Comet, o que mais me impacta em todo esse processo que eu percebo por parte da Comet, por parte do Wagner, do Zinho, é eles ressaltarem e sempre estarem analisando a parte onde o ser humano está envolvido no processo. Sim. Então, assim, como associação, como empresa, poderia se pensar no sentido de eu preciso ter um consultor que esteja focado em vender para minha associação. Só que do outro lado tinha um ser humano, tinha uma pessoa que precisava colocar o dinheiro no bolso, como você falou, Isso. e era um negócio, era um momento da associação onde a gente ainda não aceitava caminhão. Então, talvez te bloquear de fazer isso poderia perder um consultor, um regional que nós temos hoje. Então, Verdade. eu acho Mas que sendo até um pouco mais profundo nesse assunto, Nilman, eu e o Wagner, nós fomos consultores e nós passamos por poucas e boas aí, né? Nós já sofremos golpe de associação, já perdemos dinheiro em associações, alcançamos um baita resultado numa outra associação e a partir deste resultado nós não fazíamos mais parte do projeto de crescimento dessa associação. Na visão deles, o que a gente tinha era bom demais perto daquilo que a gente não tinha anteriormente. Então era mais ou menos assim: você era pobre, hoje você ganha um dinheirinho, não precisa mais. Chega, deixa que para você já tá bom demais. Então a gente percebeu, e nessa época a gente tinha alguns consultores que trabalhavam junto com a gente, que todo mundo tem o direito de crescer, em primeiro lugar. Todos os consultores têm o direito de se tornar regionais, de se tornar gerentes regionais. E quem somos nós para não permitir? E quando a gente fundou a Comet, o nosso objetivo maior era isso: fazer o consultor ganhar dinheiro. Claro que a gente atende na Comet com foco no associado, mas não é só o foco no associado que importa. O foco no consultor, ele também importa muito, porque não adianta a associação estar faturando alto, a associação tá com um crescimento constante, se o consultor não está crescendo. Hoje não adianta eu focar em 3, 4 grandes consultores e deixar toda a base sofrendo, ardendo lá embaixo, né? O consultor, ele precisa ter ferramentas para crescer, ele precisa ter apoio para crescer. E a gente sempre pensou no consultor. Tanto que em outro episódio a gente falou aqui que nós temos sim uma meta, mas essa meta ela é construída junto com o consultor para que a gente possa acompanhar o consultor nessa jornada, nesse crescimento. O consultor que tem, por exemplo, uma meta de 15 placas, ele fechou 12, 13. Por que eu não vou pagar o recorrente desse consultor? Porque ele trabalhou do mesmo jeito. Eu acho que a associação séria, ela não deve pagar o recorrente para o consultor quando o consultor é displicente. Ele tem uma meta de 15, ele fez 2 ou 3 e ele se absteve do trabalho durante o mês todo, é uma situação diferente. Mas um determinado mês que o consultor ele não alcançou, não por falta de esforço, mas porque a situação é assim, vendas tem disso. Às vezes, por mais que a gente se esforce, o fechamento não vem. Chega final de mês, a Comet faz campanha
para aumentar as vendas, o consultor começa a revisitar toda aquela carteira de cotações, o cara fala, vou fechar só no dia 5. Aí acabou o mês, o consultor não bateu a meta. Poxa, o cara veio pro escritório, ficou das 8 da manhã até as 9 da noite. Eu não vou reconhecer esse cara? Então, quando o Kleber veio, eu tive a oportunidade de mostrar isso para ele. Falou, Kleber, eu não tô aqui para fazer a associação crescer em cima do seu trabalho. Eu tô aqui para a associação crescer junto com o seu trabalho. Até porque se o consultor não cresce, a associação não cresce. Não adianta eu olhar para um cara, um consultor que fez 50, 60 vendas esse mês e abandonar o outro que fez 10. Na verdade, eu penso até o contrário. O cara que já está no nível fazendo 50, 60, ele é um cara que hoje ele precisa menos de suporte do que aquele cara que precisa de 10, que está fazendo 10. Então eu vi isso acontecer em outras associações, que era assim, tal fulano faz 150 vendas, eu vou dar tal benefício para ele. O cara faz 150 vendas, primeiro que ele já tem um recorrente bacana, ele já ganha dinheiro. 150 vendas, 150 adesões, quanto que não rende isso de faturamento para ele? E a adesão, ela é do consultor. E aquele cara que está fazendo 10, 12, esse cara precisa do nosso apoio, ele precisa de ensino para poder fazer 20, ele precisa de condições para fazer mais. Então, com isso, lá no início a gente sempre teve essa visão. Consultor na Comet, ele vai ter um call center, um coworking para trabalhar. Sempre fez parte da nossa ideia. Às vezes o cara na casa dele, a esposa manda consertar uma resistência do chuveiro. O cachorro tá latindo O de cachorro tá fundo, latindo, a o esposa filho que tá tem que levar na brigando. escola. Então vem pro escritório, trabalha daqui, aqui você foca. Poxa, eu não tenho contatos para prospectar. Pera aí, vamos arrumar lead, né? Seja com lista, seja com tráfego pago. Vamos pegar uma parte da carteira para ele trabalhar indicação, enfim, a gente vai apoiar. E com o Kleber no início foi assim. A gente trabalhou muito juntos para começar a acontecer. Ele decidiu parar de vender outras porque não fazia mais sentido. Ninguém dava o apoio que a Comet dá. Então, se ele quisesse ter continuado até hoje, do mesmo jeito, eu não peço fidelidade, eu peço lealdade. Enquanto ele for leal, ele pode sentar na mesa aqui, ó, eu tô com essa cotação aqui da associação X e falei, o que você acha? Várias vezes, até quando eu era consultor, eu falava pro associado, eu falei, meu, me tenha como alguém consultivo, alguém que vai construir a melhor condição para você. E eu lembro de casos que eu cheguei a falar, olha, eu não consigo alcançar isso daqui, é melhor que você feche lá. Hoje, nessa proposta, eu não consigo te dar o melhor. E isso faz parte da nossa responsabilidade como profissional. Eu já vi muita gente, mas aqui não tem isso, aqui não faz de tal jeito, aqui você pode vir que guincho é quilometragem limitada. Só que na hora H, quando o cara precisa, o consultor mentiu, o consultor omitiu, o consultor enganou. E aqui, o Kleber ele sabe muito bem. Você faz o que tem que fazer com a maior transparência, com a maior honestidade, porque depois a conta sempre chega. E uma coisa que eu tenho a cabeça tranquila, que eu sou sossegado para deitar no meu travesseiro e não ter a dor de cabeça, é o quê? Que aquilo que eu prometi para o Kleber, eu tô cumprindo. Faz 3 anos, eu lembro até uma situação que a gente falou sobre o auxílio profissional. Aí o Kleber falou assim, meu, se você estiver pensando aí em mexer no auxílio profissional, não faz isso não. Aí eu falei, mano, ele tá preocupado com isso? Um negócio que nunca passou na nossa cabeça, porque a Comet é um canal. O consultor, ele coloca o auxílio profissional na proposta dele, a gente recebe e repassa. É só isso, o auxílio profissional é do consultor. Sim. E a gente está aqui até hoje, desde quando existe a Comet, existe o auxílio profissional. E a gente faz o fechamento lá no mês, eu olho e falo, nossa, cara, eu tenho o maior orgulho em fazer o fechamento do auxílio profissional e falar, nossa, cara, os consultores estão crescendo. Hoje o consultor, ele tem... O Kleber passou por uma situação que a casa dele sofreu uns problemas lá, ele está reconstruindo a casa dele, ele derrubou a casa e está fazendo do zero. Então, tem condições de fazer muito por conta disso, do recorrente, do auxílio profissional. Nessa época mesmo, o Kleber não pode estar presente sempre e deu uma caída no resultado temporariamente por conta disso. E a gente nunca chegou nele
Kleber, vem aqui na minha sala, ó, o que tá acontecendo? Suas vendas eram X, agora caiu para Y. Tem que vender, senão eu vou cortar seu recorrente. Jamais, pô, eu sei da correria do cara. É verdade. Por que que a gente vai fazer diferente, né? E é isso. Quer continuar, Kleber? Pode Sim, continuar. você falando tudo isso, a gente vê um filme na cabeça, né? Na hora. E é bom a gente falar que a gente tá em 2026 falando sobre isso, né? Isso aconteceu lá em 2023. E tudo que o Zinho falou é real, é fato, aconteceu. Teve situações até deles ajudarem pra mim vir pro escritório. Eles viram que eu tava empenhado, né? Falou assim, eu tava indo todo dia e tal, mas não tava com aquele resultado ainda, né? Mas chegaram ali pra mim e falaram, ó, Kleber, toma aqui um valor aqui pra você, né, o seu transporte, a sua alimentação. Falei, caramba, cara, isso aí me ajudou pra caramba. Foi, né, no E foi um começo. período, ajudou Foi. muito. E aí ele alcançou um resultado, né? Já tava ganhando dinheiro. E será que o Kleber vai interpretar mal? E tá na hora de cortar, né? Já tem o sustento dele, já Sim. construiu uma carteira, né? Foi. Aí ele, Ozinho, mano, eu já tava meio desconfortável. Eu não falei nada porque dinheiro a gente não nega. Mas você tá falando pra mim aqui, eu entendo perfeitamente. Pô, tá tudo em paz. Amanhã eu continuo a vir aqui do meu próprio bolso. E tá tudo certo. E foi assim, lembra? Foi desse jeito. Né? Porque é importante a gente falar isso, porque desde o início sempre foi humanizado. Sempre foi com a correria eles como que já foram consultores na época, sofreram tudo que o consultor passa, eles sentiram a minha dor, sabe? Então isso é muito importante, né? Não me viro como um cifrão na frente. E sem contar que hoje, quando eu falo de data, hoje eu tô vendo muito, e você ainda que é do marketing, eu tô vendo muito hoje anúncios na internet para consultores e passando para consultores porque eu sou consultor e eu vejo, né? As empresas falando assim: "Ah, deixa o seu consultor externo agora para lá. Tá cansado disso, de migração, e não sei o quê. O pessoal tá roubando agora os seus associados. Crie uma equipe interna e faça isso e faça aquilo, sabe? Deixando o consultor externo agora de lado. Eu tô vendo muito anúncio assim na internet. Então você, consultor, que tá aí na empresa e parece que vai acabar tudo. Não vai acabar tudo. Né? A gente percebe hoje, pelo menos a minha realidade dentro da Comet, eu vejo hoje pela visão dos diretores que consultor externo sempre vai ter. Né? Porque eles foram consultores externos, Sim. sentiram as dores. Então, acho isso importantíssimo a gente comentar sobre isso, porque a gente está vendo o mercado hoje indo para inteligência artificial, né? Falando, agora vai trocar os consultores, agora vai ser tudo agente Tudo robô. tudo robô. E Não. não cai nessa, As não. A pessoas gostam de inteligência falar com o ser artificial, ela humano. apoia, Sim, ela e sustenta. muito. É uma atividade que depende do consultor. Se não tem o consultor, a IA ela até faz aquele atendimento inicial, mas aquele toque humanizado não tem como fazer. Não tem. Hoje ainda a IA não tá nesse nível e não vai chegar daqui um bom tempo, E né? acontece muito do associado falar assim, no início lá, quando tá se afiliando, né? Fala, nossa, eu contratei lá um seguro que entrei lá na internet, foi muito rápido, mas na hora do atendimento eu continuo falando com um robô, né? Eu não consigo falar com ninguém, já finaliza, né? Então, isso aí pra mim não funciona. Então, hoje as pessoas ainda precisam da necessidade, né? De conversar, né? De ter um atendimento, né? Então, esse é o nosso diferencial. Verdade. E falando em robô, em IA, a gente tem o Newman, que é mestre dessa área, Com né? certeza. Marketing. Tá mostrando muita Eu- novidade pra gente Tem aí. muita coisa vindo aí, né? Agora eu vou passar a bola para você, Nilman. Como que é, assim, primeiro a gente falou bastante com o Kleber e ainda não tivemos oportunidade de perguntar. Conta um pouquinho da sua história até você chegar na Comet e o que estar na Comet fez hoje na sua vida, que tipo de transformação você tem como pessoa, como profissional. Vamos saber um pouquinho de você sobre o antes e o depois, de onde você veio, sua formação, até você chegar na E Comet. por que o marketing, né? Porque o marketing é uma pergunta interessante. Zinho Wagner, eu sou um cara que desde do início ali da minha vida, eu me entendo como uma pessoa muito curiosa. Eu sempre quis entender como tudo funciona.
Então eu era aquela criança que desmontava os brinquedos, pegava um carrinho, ganhava um carrinho novo de aniversário. No segundo dia o carrinho já estava todo esmiuçado na minha mão, porque eu queria entender como funcionava aquele mecanismo. Você teve Eu aquela sou impressão curioso. que tudo é fabricado com um parafuso a mais? Sempre sobra quando você monta de novo. O Lego que o diga, né? Então, e aí dentro desse processo isso eu fui carregando para minha vida. Eu sempre tive esse instinto muito curioso, sempre quis entender como as coisas funcionavam, como eram, e isso eu levo para minha vida. E em determinado momento, uma das minhas, talvez a segunda ou terceira experiência profissional ali, foi como suporte de vendas. Então eu iniciei em uma empresa do ramo vidreiro, onde eu fazia toda a parte de pós-venda. Então, os vendedores faziam a venda, chegava lá, a logística fazia a entrega do material para o distribuidor, e aí eu fazia o contato com esse distribuidor para entender se o material chegou certinho, se tinha tudo dado Tipo uma tudo certo. pós-venda, né? Um pós-venda mesmo com dos pedidos dos vendedores. Dentro desse processo, começou a surgir algumas situações onde chegava um material com alguma peça danificada, alguma situação que tinha uma peça arranhada, o blister, que é a caixinha onde ficavam as ferragens, no atrito onde ia no caminhão, esse blister ele arranhava a peça, que era uma peça cromada, e aí dentro desse processo eu comecei a fazer parte de um setor na empresa onde a gente tentou identificar quais eram esses problemas e mapear para corrigir esses problemas. E tudo disso surgia dessa curiosidade. Eu era um cara que, na época, eu ainda era estagiário. Então, assim, eu entrava às 10 da manhã, saía às 4 todos os dias. Não fazia parte do meu processo isso. Eu só tinha que entrar ali, entrar no Excel, ver qual era a lista de pedidos que foram entregues, fazer o contato com o comprador do distribuidor, perguntar se chegou o material, se desse algum problema, eu transferia para o saque. Só que por eu ser uma pessoa muito curiosa, eu ia lá no setor da produção, onde eram embalados os materiais, e eu falava, ó, a gente tá com esse caso aqui, X, que ele tá dizendo que esse material chegou arranhado. Tem como? E aí, não, tem sim, pode acontecer isso aqui, isso aqui, isso aqui. E aí eu fui entendendo o que poderia acontecer. Dentro desse processo surgiu a oportunidade de ter um setor onde a gente ia construir uma base de conhecimento. Essa base de conhecimento era como a empresa ia divulgar formas de resolver esses problemas para os clientes. Então, para o distribuidor dentro da cadeia de compra e para o vidraceiro, que era quem instalava na casa do consumidor final. E aí, nesse processo, partindo de uma curiosidade, eu comecei a ter muito contato com o setor de marketing. E aí foi onde me despertou esse clique que eu falei, cara, é nisso aqui que eu quero estar. Eu acho que eu sempre gostei muito da comunicação. Quando adolescente, quando jovem, eu fiz teatro, então a comunicação fez parte da minha vida desde sempre. Eu sou uma pessoa que gosto de falar, gosto muito de ouvir. Na comunicação eu sou a pessoa que mais ouve do que fala, mas eu gosto de fazer parte desse processo da comunicação. Então, dali, esse start nesse processo, quando eu emergi no mundo do marketing, eu falei, cara, é aqui. Eu me encontrei, eu me achei, é nisso aqui que eu vou seguir. E aí, dentro desse processo, tive algumas experiências profissionais dentro dessa mesma empresa, finalizei o curso, me formei em publicidade e propaganda. E minha última experiência que eu tive foi em uma outra empresa. Na época, eu morava em Poá, ali na região do Alto Tietê de São Paulo, e a empresa ficava em Itaquaquecetuba. Dentro desse processo, eu me separei de um relacionamento que eu tinha, e aí eu voltei a morar em São Bernardo do Campo, que os meus pais moram aqui em São Bernardo do Campo. Só que dentro desse processo existe algo que é muito meu, muito íntimo meu mesmo, que é a questão do pertencimento. Eu gosto muito de emergir em todo lugar que eu faço parte, principalmente trabalho. Cara, trabalho, a gente tá ali, a gente costuma dizer, né? A gente tá ali mais tempo do que a gente tá com a nossa família. Então, assim, se você não estiver se sentindo bem onde você tá trabalhando, não tem como a sua vida fluir. É a segunda ou se não a primeira casa. Muitas Entende? vezes. Então você precisa estar em um lugar onde você se sinta bem. Então eu sempre prezei por isso. Por prezar por isso, eu me fixava muito aos locais onde eu trabalhava. Então eu tinha entrado nessa empresa, acredito que há uns 6 meses,
Passado esses 6 meses, eu volto a morar em São Bernardo e tenho que trabalhar em Itaquaquecetuba. Quem não é de São Paulo, quem não conhece muito bem, é uma rotina diária aí de você rodar cerca de 160 quilômetros. Pesado, hein? 80 para ir, 80 para voltar. Por 2 rotas que são muito estressantes, que é ou Rodoanel ou a Índio-Tibiriçá. Então, você não tem como fugir do trânsito. Então, eu vivi essa rotina diária por um longo período, mais de ano dentro desse processo, até que, como hoje eu tenho um filho, percebi que essa rotina me desgastava muito e eu percebi que era o momento de eu me desligar e procurar algum lugar, uma nova oportunidade onde eu pudesse estar mais próximo da minha família, onde eu pudesse ter uma qualidade de vida melhor. E aí, dentro desse processo, foi onde a Comet surgiu. A Natália, que é a pessoa do RH da Comet, né, entrou em contato comigo, falou comigo sobre a Comet, me explicou qual que era a ideia para o setor de marketing, e aí eu fui fazer a entrevista. E é muito bacana que no dia da entrevista, como eu disse anteriormente, eu preciso que o ambiente seja bom, eu preciso que eu sinta que o ambiente é bom para que eu saiba que ali é o lugar onde eu posso estar. Importante Eu ia isso. perguntar o que você viu de diferente, assim, pra você falar que na entrevista, quem tá sendo entrevistado também pode escolher o lugar, né? Justamente. Pode ser que sente na cadeira ali entrevistado e falar, nossa, não gostei daqui, acho Verdade. que não é o meu lugar. Qual que foi a Justamente. química que você sentiu ali? Cara, eu acho que o principal ponto pra mim foi ter observado como era a relação das pessoas ali no dia a dia, naquele tempo que eu fiquei sentado na recepção aguardando ser chamado pra entrevista. Sabe? É você ver uma pessoa cruzar com a outra ali no corredor, perguntar como é que tá o filho, se tá tudo bem, como é que tá as coisas em casa. É uma brincadeira que às vezes deixa o ambiente mais leve e você percebe que isso não é mecânico. Dentro do marketing tem um processo que a gente tem ligado com o RH também, que é o endomarketing, que é uma construção de cultura. Mas eu costumo dizer que cultura você tem e reforça. Você não consegue criar uma cultura porque se torna artificial. Ou você já tem e reforça o que existe, ou você não consegue manter. Então, a Comet, ela tem essa cultura de ser um ambiente acolhedor. E é muito algo de vocês, do Zinho, do Wagner, porque é algo que a gente vê no dia a dia. Pô, chegou uma pessoa ali, tá na recepção, vocês chegam, vocês passam, vocês dão um bom dia, vocês perguntam se tá tudo bem, tá, o que tá aguardando, é um consultor novo, é um associado que vai ser Tem indenizado, empresas por aí, né, Nilma, que a pessoa tem até um lugar específico para entrar para não ver ninguém, né? pra não ver ninguém. É totalmente privado, né? Você não tem Eu acesso. posso só abrir um parênteses aí. Nós temos um consultor que ele é de fora de São Paulo, né? E na primeira visita que ele veio aqui, a gente convidou ele e a gente foi almoçar lá no restaurante lá embaixo no prédio. Aí ele ficou achando estranho, né? Você vai almoçar? Vou. Vai aonde? Aí o restaurante por quilo lá, coisinha simples, né? Aí a gente sentou na mesa, no meio de todo mundo lá. Aí ele, posso falar uma coisa? Aí o quê? Eu nunca almocei com presidente de associação. Aí eu falei, sério, cara? E é tão especial assim? Aí ele, pra falar com o presidente de associação, você tem que agendar horário. Você me deu seu WhatsApp pessoal. Aí eu falei, mas o pessoal não dá o telefone? Aí ele, não, mano, não é assim. Eu tenho que falar com o fulano, que tem que passar um recado pro ciclano, que tem que mandar uma mensagem pro presidente. Tipo, inacessível. Aí eu falei, não é possível, cara. É só uma associação de proteção veicular, não é o empresário do Michael Jackson. Aí ele pô. Aí, enquanto a gente almoçava, ele contou algumas experiências lá que não tinha. Às vezes ele falava com o gerente, ele falava com o regional, ele falava com alguém do departamento X ou Y, mas o presidente era alguém inacessível, né? Aí eu fiquei pensando, falei, será que é assim? Porque aqui na Comet a gente vai correr de Normal. kart, a gente vai jogar sinuca, a gente se diverte, organiza a festa junina, tá chegando a próxima, né? Bem E eu falei, será que é assim? E eu não imaginava que era desse jeito, né? Você vê como é que é, né? E Então você vê que pessoas com experiências em associações, né? Aí tem esse tipo de coisa. É. Né? O cara... Outra situação é que a gente ia ter, era festa de final de ano, não lembro. No primeiro ano do Cícero,
Cícero, para quem não sabe, Cícero é um consultor. Abraço, Cícero. É, a gente falou com ele, eu não sei se eu vou poder ir, porque não sei qual que era o motivo, não lembro. Aí a gente, não, pô. Ele tava sem carro. Falei, não, pô, vai alugar um carro aí. Ele é lá de Santana São José dos Campos. José dos Campos. Aluga um carro aí, pô, tô mandando pra você. Não, pô, mas tô mandando pra você, pô. Vai lá na locadora lá, tá pago o carro, vai lá e retira. Aí ele chegou aqui, ele, não acredito, se não fosse você eu não ia conseguir vir, e não sei o quê. E esse tipo de coisa que eu fico pensando, falei, as pessoas não fazem isso pelos outros? Quando ele queria vir conhecer a Comet, na primeira visita dele, eu falei, você vem, mas você não vem pra conhecer. Vem de São José, não é tão longe, mas também não é tão perto. Não vem pra conhecer, vem só pra passar, vem pra conhecer todo mundo, pra trabalhar, pra saber como que é a nossa cultura. A gente mandou pra ele o carro, né, pra poder trazer ele, e o hotel pra ele ficar aqui, né. Eu já passei por experiências contrárias, que o diretor de outra associação veio pra cá pra conhecer a gente, mas mandar a gente pra sede, a gente não teve essa experiência, né. E ele veio, passou 3 dias aqui, conheceu todo mundo, a gente jantou fora, que foi uma outra experiência que ele não imaginou. E pra mim isso tudo é muito normal. E eu não tenho essa, de verdade até hoje, e acredito que o Wagner também, a gente não tem essa dimensão que as pessoas falam. Porque isso aqui nasceu pra ser acessível, né? Nasceu pra ser justamente isso, para as pessoas brincarem. Se você quiser falar como que é lá com a criançada, as mães, o Nilman, como pai, leva o filho dele pra Comet, e às vezes ele tá lá no cantinho assistindo o desenho dele, daqui a pouco ele levanta, começa a correr e vai olhar o peixe no aquário. Hoje mesmo foi um dia assim. Cheguei lá, cumprimentei ele, lá tava no cantinho dele esperando ir pra escola. E aí, esse dinossauro aí? Não mexe no meu dinossauro, não. Toca aqui na mão do tio, tocou. Então, e isso não é para ser artificial, porque se fosse não sustentaria, como o próprio Nilman falou. Mas é algo que eu não vejo isso como um diferencial. A gente não criou isso para ser assim. Simplesmente mesmo. A gente até brincou no início de falar, vamos deixar aqui como se fosse a Google, né? Um ambiente leve, agradável, porque eu tive experiência em algumas empresas também. E esse negócio de chegou o gerente, chegou o diretor, e é que o pessoal já ficava no estresse ali, e nervoso, e aquele negócio de pedir pra ir no banheiro, né? Eu tenho que ir com medo de marcar, tem que marcar um médico, né? As pessoas fazem aqueles exames, né? De todo ano, né? Sim. E assim, e agora? Eu vou fazer, e tem que fazer num dia, vou pegar atestado. E assim, a gente tem uma forma de trabalhar diferente, né? E eu queria que você falasse um pouquinho dessa parte interna, Nilman, né? Como que tá sendo essa experiência, o que você viu assim diferente e outras experiências que você teve também, né? E o que mudou na sua vida? O que tá agregando, né? Com certeza. Eu vejo que a principal mudança que eu senti na minha vida, diretamente falando, é a qualidade de vida. Como você falou, hoje eu tenho um ambiente onde eu posso levar meu filho para o trabalho. Eu troquei a escola do meu filho, coloquei meu filho para estudar do lado do nosso escritório. Não foi em qualquer escola, hein? Verdade, hein? Verdade. Então, assim, é algo que eu consegui sentir. Como eu disse, não é algo que você projeta, que você tenta criar. É algo que é percebido, é um valor percebido. Da Comet, como uma empresa que ela é família. É família no sentido mais positivo possível. É o local acolhedor, é o local que vai conversar com você quando há algum problema, seja seu pessoal, que você precise de algum auxílio, ou seja profissional. Se você está sentindo que você está com alguma dificuldade no seu lado profissional, você sabe que você tem um ambiente onde você pode levar aquele problema e as pessoas vão acolher e tentar te ajudar a resolver. E não entender aquilo como um local de trabalho onde eles estão te vendo, você não resolveu o problema que era para você ter feito, então você não serve pra gente. Então, eu acho que tudo isso é um combustível para todos nós que estamos lá dentro, todo dia, na batalha diária, entender que a Comet, ela tem um diferencial natural.
Isso faz parte do processo da Comet. Então, voltando ali, recapitulando um pouquinho, quando eu chego na Comet e eu entendo que a Comet é a associação de proteção veicular, eu não conhecia muito do mercado, entendia o que era a proteção veicular ali propriamente como um seguro, até entender quais são as variações e as suas diferenças no geral. E como marketing eu preciso entender como passar essa informação, como transparecer para o futuro associado a confiança e aquilo que eu enxerguei em 10 minutos sentado na recepção da Comet. Eu preciso mostrar para esse cara o quão confiável é a empresa que eu agora estou fazendo parte. E esse desafio de proteção veicular com marketing, para inserir, como que foi no início, como tá sendo? Cara, eu costumo falar que pro mercado do marketing, a gente costuma trabalhar com algo que a gente chama de gatilhos mentais. A gente sabe o que é necessário se utilizar para você gerar o alerta no cliente do outro lado, né, no nosso futuro associado, trazendo para o nosso mercado, que ele entenda que ele precisa da proteção veicular. Né? A gente sabe que a gente vive numa realidade onde o nosso mundo ele é violento, você sabe que nem sempre você está protegido, às vezes até dentro de casa você pode vir um ladrão, invadir sua casa e roubar o seu veículo, ou roubar o Isso seu acontece, bem. a gente tem casos assim, né? Então, como marketing, principalmente de uma associação de proteção veicular, eu entendo que a nossa maior missão é não chegar atrasado na vida das pessoas. Talvez seja uma frase meio confusa, mas assim, tem pessoas que a gente acompanha no nosso grupo diário lá, o Equipe Campeã, vários relatos de consultores que estão conversando com futuros associados, com pessoas que estão cotando, e aí quando vai fazer aquele follow-up, o cara fala, pô, você não sabe o que aconteceu. Nesse processo que eu tava cotando com você, me roubaram. Acontece Levaram muito isso. minha moto, Acontece levaram o muito. meu carro. Outra situação interessante que a gente precisa pontuar é o associado que ele entrou na Comet dentro do momento onde ele precisava da proteção, e eu costumo dizer que a proteção ela tem uma linha muito tênue entre a percepção do valor e o valor de fato, porque o associado ele contrata porque ele tem um medo, mas durante os dias, conforme vão se passando, essa urgência passa. E em determinado mês pode haver um aperto financeiro, pode haver até uma necessidade, uma vontade de adquirir alguma outra coisa. Se ele não tem esse senso de preocupação aflorado mais, primeira coisa que ele faz é deixar de pagar o boleto. E não é só o fato do consultor chegar depois que o associado bateu o carro, depois que o associado foi Não roubado. adianta, né? É aquele momento que o associado escolhe não pagar o boleto e aceita ficar desprotegido. E a pior coisa pra gente é você chegar no associado e ter que falar que ele não pode ter o benefício porque ele está inadimplente. Então, o associado da Comet ele tem que ser bem consciente em manter o boleto em dia para que não venha perder os benefícios. Que a pior coisa é ele acionar aquele benefício e a gente verificar que ele está inadimplente. E isso é muito triste, porque, como regra, a gente não pode oferecer benefício para um associado que não contribui com o grupo. Não é a nossa intenção, não é a nossa vontade, mas o associado ele precisa fazer o papel dele, que é manter o boleto em dia. Então tem essa questão que você está falando do associado, que a gente infelizmente às vezes chega depois, mas tem o associado que também ele opta por não dar prioridade para o veículo dele. E não é só para o veículo em si, é para toda uma tranquilidade familiar. Às vezes o veículo é o veículo de trabalho, às vezes é o único patrimônio que a família tem, e ele opta por não pagar um boleto de 150, 200 reais, trazendo esse risco para a família e trazendo esse prejuízo quando acontece. Então é importante o associado saber que precisa manter o seu boleto devidamente em dia, né? E além de tudo, eu acho que a parte importante nesse processo também é entender que não é um custo, né?
A É um proteção, ela é investimento, uma né? necessidade. Investimento. Ele precisa proteger o bem dele. E, além de tudo, a proteção, por ser um serviço recorrente, mensalmente ele vai pagar, como você falou, é um valor percebido. Não só a proteção em si é o que a Comet oferece. Então, dentro do processo de você contratar a Comet, ou o serviço da Comet, você tem uma série de benefícios que, dentro desse processo, nós temos um clube de benefícios, nós temos um serviço de telemedicina. Então, dentro de todo esse processo, você não está só pagando ali, porque pode ter aquela visão da pessoa de pensar, pô, eu tô pagando um serviço que às vezes eu nem tô utilizando. Às vezes tem essa dificuldade porque não é tangível, né? Ele não pega a Pior que, proteção. e essa é a máxima, é pagar pra não usar, né? Exato. Mas quando precisar, vai ser bem atendido. E é importante falar também que o valor percebido que você citou, Nilma, desde pegar ali a ambiência do pessoal trabalhando, né? Isso repercute lá no associado quando na hora que ele mais precisa. Eu costumo dizer para as pessoas que, por exemplo, ninguém vai no médico, chega lá e o médico pergunta: "E aí, tá tudo bem?" Né? Mas não, "Pô, boa noite, tá tudo bem?" se estivesse bem, eu não tava aqui, né? Exatamente, ele vai tomar né, essa resposta. Então, quando a gente está vendendo a proteção veicular, a gente está ali fazendo aqui que a pessoa adquira a proteção, a gente também sabe que quando a pessoa vai precisar do serviço, ela não está numa situação confortável, tranquila. Pelo contrário, ela está numa situação totalmente aversa, né, da tranquilidade. E aí eu vejo também muitos consultores, e aí é onde eu pergunto para você, consultor, né? Qual é a sensação que você tem quando você recebe uma mensagem do associado e aí você sente como? Faz aí na sua mente agora. Ixi, perdi o associado. Por quê? Porque a associação não está redonda. Porque sabe que a comunicação lá tá falha. Sabe que você não tem acesso às pessoas. Sabe porque muita coisa que está acontecendo você não está a par, né? E hoje, mesmo a Comet sendo uma empresa. Hoje é considerada até uma empresa de grande porte, a Comet está hoje, no nível de uma empresa de grande porte de Hoje proteção. são 8 estados, já que nós estamos presentes. 8 estados. Então, hoje, a sensação que eu tenho como regional consultor, quando o associado ele me liga ou manda uma mensagem, eu falo assim: agora eu vou ganhar uma indicação. Exatamente. Porque eu sei que na Comet funciona. Porque assim como você, Nilma, antes de ser funcionário, sentou ali na recepção, viu como funciona a Comet por dentro. O associado ele não tem esse privilégio de ver o nosso dia a dia ali. E eu também tenho esse privilégio de trabalhar dentro da Comet, como o Duzinho bem comentou aqui, sobre ser um co-work, né? Então, muitas associações até falam pro consultor, né? Ó, você precisa abrir uma regional, então você precisa abrir um lugar físico, tem que contratar uma pessoa, e na Comet, não. Na Comet tem cada modelo tem um, né? Cada pessoa, cada estado tem essa um escolha jeito. parte do consultor. Se ele quiser, a gente apoia. Se não, ele pode usar o nosso coworking, trabalhar de casa. O que ele quiser, a gente apoia. E eu costumo dizer, Zinho, desculpa te cortar, mas essa sensação, porque a ambiência do local, né? Isso repercute lá no atendimento com o associado. Ó, tá tudo bem? Como é que você tá? Eu sei que ele vai ser atendido rápido, né? A gente teve aqui o Cuca, né? Que é Uhum. um parceiro nosso também. Ele explica como funciona lá o atendimento. Ele dá a solução para a pessoa, né? Ó, você quer resolver o problema ou você quer só um auxílio? Ele dá essa possibilidade. Exatamente. Então, diferente de muitos lugares, hoje a Comet, né? Eu tenho essa sensação como consultor de quando o associado me manda uma mensagem, eu sei assim, é uma oportunidade que eu tenho agora para pedir uma indicação, porque eu sei que ele vai ser bem atendido, eu sei que se ele estiver correto, ele vai receber o dinheiro dele, eu sei que no período certo ele vai receber, vai ter um tratamento digno, humanizado, e aonde ele vai conseguir desempenhar o trabalho dele de maneira correta, de maneira eficaz, né? Diferente de muitas associações hoje que só tem preço, né? O preço é o mais baixo, tá? Mas e na hora que chega o serviço? O associado Exatamente. liga lá. A briga é para saber se ele vai ser atendido e com qual nível de qualidade ele vai ser atendido, Então, né? olha aí a importância do boleto, né? Exatamente. Querida- Pessoal, Então, pode falar, desculpa. respondendo sua pergunta, Wagner, juntando tudo isso que a gente falou aí nos últimos 20 minutos, eu tenho que conseguir
gerar uma experiência para o futuro associado da Comet, para ele entender tudo isso que a gente falou aqui, o quanto a Comet entrega de benefício para ele. Exatamente. O Nilman, ele vai mostrar para o associado, antes dele se tornar um associado, o que é a Comet. Esse é o trabalho do Nilman e da Kézia lá na Comet, né? Isso aí. A Kézia também, né? A Kézia também. Tá aí Mandando um uma- abraço para ela. A Parabéns aí Kézia pelo vai estar aqui no trabalho. próximo, viu? Vai fugir, não. Né, então, Pessoal, a gente está chegando ao fim aqui de mais um episódio do CometCast. O nosso tempo esgotou aqui. Eu quero agradecer toda a equipe que esteve presente aqui, que fizeram acontecer. A presença do Nilman, a presença do Eu que Kleber, agradeço. a presença Obrigado. do Wagner, todo mundo aqui da produção. E quero dizer que logo, logo a gente está aqui com um novo episódio e a gente conta com a presença de vocês para assistir aí na telinha, no celular, no tablet, na TV em casa. A gente espera vocês no próximo, viu? aproveitando, Obrigado. curte aí nossa rede social, Instagram, curte nosso CometCast, nosso canal no YouTube, comente, compartilhe com todos. Arroba né? Comet Benefícios no Instagram, arroba Comet TV no YouTube, acompanha TikTok lá. também. No TikTok também, arroba Comet Benefícios. Isso aí. Tudo que tiver Comet, você vai lá ver que a gente vai estar lá.